Pessoal, voltando aqui. Então a gente tem esse conjunto de dados. A gente vai ver algumas coisas agora, como criar uma coluna, fazer uma seleção de alguma parte do conjunto de dados que nos interessa, filtrar, etc., usando o Tidyverse. Porque na aula a gente usou no formato DataFrame, e aí a gente fez da forma que eu falo que é o R antigo, né? O R vintage, que eu brinco. Porque o Tidyverse ele trabalha de forma um pouco diferente, os comandos são um pouco diferentes. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa tabela e eu quero, por exemplo, sei lá, vou criar, eu quero calcular a taxa de tuberculose, tá bom? Para cada país em cada ano. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu uso aqui esse símbolo, que é o pipe, tubo, cano, não sei como é que o pessoal chama isso em português. E aí eu vou usar para criar calcular alguma coisa, usar o mutate, tá bom? Mutate, vou calcular taxa igual eu fazer cases, né? Cases dividido por population. E aqui ele faz por 10.000, tá bom? Opa! Sempre troco. Tem um atalho para colocar esse símbolo, mas eu sempre esqueço qual que é o atalho de tecla. Então aqui, o que aconteceu? Eu calculei a taxa, certo? Caso dividido pelo total da população, mas aí eu tô falando a cada 10.000 habitantes, tá bom? Então imagina agora que eu quero fazer um subset, né, do meu conjunto de dados. Então eu quero selecionar apenas casos em que a taxa seja menor que 1, por exemplo, tá? Então, eu vou usar, o que a gente usa para fazer isso é o comando, o filter. Só que eu vou fazer uma coisa aqui que não vai dar certo para mostrar uma coisa para vocês. Tá? Então, coloca o seu conjunto de dados e vou filtrar por taxa menor do que 1, tá bom? Aí vem aqui, aí ele fala taxa não encontrada. E aí eu venho aqui em cima e vejo taxa, tá aqui. Então, cadê que não tá aceitando, tá? Bom, coloca aqui names, vou lá em cima, pra não perder. Names, stay on page. Names de table 1, tá bom? Olha lá. Quais são as colunas que eu tenho? Country, year, cases, population. Não tenho taxa. Então, quando eu peço aqui, ele fala, não sei o que você está falando. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu quiser, aqui eu estou só mostrando na tela. Se eu quiser realmente criar aquela coluna e salvar no meu conjunto de dados, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu sobrescrevo, tá bom? Sobrescrevo aqui. Agora, tá vendo? Aí eu venho table, names, table 1, tá bom? Tá? Repara na classe de table 1, ele é um table, tá bom? Ele não é um data frame, é esse formato moderno que chama table.
Ok, então agora taxa está aqui. Então agora o filter deve funcionar. Espero que funcione. Ah, funcionou. Tá bom? Só tem o Afeganistão. É isso mesmo? É, menor que um só Afeganistão. Tá bom? Mais aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é, aqui, então eu posso filtrar também, por exemplo, filter, table one, país, só o Brasil, por exemplo. Me mostre só o Brasil. Brasil, tá bom? Repara que ele está só mostrando em tela. Eu não estou apagando, por exemplo, lá que eu filtrei taxa 1, eu estou mostrando aqui na tela, mas não quer dizer que eu estou apagando o resto dos meus dados, tá bom? Se eu quiser, eu tenho que sobrescrever, colocar assim, tabela Brasil recebe isso aqui, por exemplo, tá bom? Aí ele cria um conjunto aqui apagando o resto, tá? Mas se não, ele só vai me mostrar na tela e não vai salvar em lugar nenhum. Eu posso também mostrar em tela só uma coluna específica. Então, põemos selecionar coluna específica, ou mais de uma, enfim. Eu vou usar o select table 1, por exemplo, país e taxa, o resto não me importa, por exemplo, então só quero esses dois. Eu venho aqui, opa, é taxa, pois em português aqui, tutorial que tá em inglês, ok? Então ele selecionou, de novo, ele não criou um objeto desse para mim. Se eu quiser, eu tenho que fazer tabela nova, recebe esse cara aqui, tá? Se eu quiser salvar isso para usar já sem aquelas outras colunas, eu tenho que... Ou, se eu quiser simplesmente apagar, eu sobrescrevo, tá? É melhor não sobrescrever. Depois você precisa de outra variável lá e já sumiu, tá bom? O que mais? Então, você pode fazer assim, a tabela aqui. Depois você pode filtrar, depois você quer filtrar essa tabela nova. Você coloca, sei lá, rate menor que 1, mas dá a tabela nova, que se você só tem, por exemplo, da tabela Brasil. Tabela Brasil e taxa, então taxa aqui, menor que 3, por exemplo, tá? E, opa, sempre põe em inglês aqui, gente, a taxa, perdão, tá? Ok? Lembrando que a tabela Brasil tinha duas linhas, 99 e... Ok?